Bem, então, nós vamos iniciar mais um webinar em parceria agora com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia e a Fundação Dom Cabral. Inicialmente, nós teremos aqui a apresentação do Dr. Takashima, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, sobre algumas normas relacionadas ao nosso webinar. Takashima. Boa noite, participantes de mais um webinar da SBA. Hoje teremos o tema Visão Sistêmica da Crise, a Gestão de Pós-Crise. Esse webinar ele será ministrado pelo professor Gilmar de Melo Mendes, cujas credenciais o Dr. Rojan irá apresentar em breve. Como orientação geral, nós gostaríamos de deixar claro que sua câmera e microfone foram desativados. Submeta questões e dúvidas através da caixa de perguntas e respostas na base do seu monitor. Essas perguntas serão selecionadas e respondidas no segmento final do webinar. Você pode interagir com os palestrantes, com os participantes, através da ferramenta Bate-Papo, que se encontra ao lado da ferramenta de perguntas e respostas também. Em caso de problemas técnicos, feche seu browser, reinicie o webinar, ou talvez aproxime-se do roteador. A velocidade da internet no Brasil está oscilando muito nessa época de isolamento social. Esse webinar será gravado e estará à disposição em 48 horas. É importante lembrar que a SBA tem um caráter representativo, educacional e científico. O objetivo do webinar de hoje é uma discussão sobre a melhor forma de enfrentar essa situação única, hoje sobre uma análise socioeconômica da pandemia, que é importante também para nós anestesiologistas. Essas orientações elas são recomendações, não substituem medidas do Conselho Federal de Medicina e suas regionais, bem como o governo. É importante ter em mente o caráter dinâmico dessa situação e que você pode estar assistindo esse vídeo no futuro, então algumas dessas comentários e análises podem ter modificado. Em relação a... Nós gostaríamos de trazer aqui alguns números para vocês em relação aos nossos webinars que já estão gravados na SBA, no canal do YouTube da SBA, e também na hotpage da SBA você pode acessar esses vídeos. Nós já tivemos mais de 5.000 visualizações desses vídeos, dessas gravações, e participando ao longo desses eventos, nós já tivemos a participação de aproximadamente 6.000 participantes. Então, a SBA gostaria de deixar claro que ela está distante fisicamente do sócio, mas está presente na forma digital, que é a forma que nós conseguimos manter o contato com os nossos sócios. Aqui vocês podem encontrar o coronavírus.sbahq.org, é a página da SBA, onde você tem acesso ao chat da SBA, onde você pode tirar dúvidas no horário comercial com uma equipe de anestesistas sob o comando do Dr. Diego, diretor de pesquisa profissional. E você pode também ter acesso aos nossos vídeos, e os nossos vídeos também segmentados por aula e temas específicos. Passo agora a palavra ao Dr. Rojan para apresentar o nosso palestrante de hoje. Olá, boa noite a todos novamente. Inicialmente eu queria fazer um agradecimento ao Dr. Pérez Lucena, que é nosso conterrâneo aqui e trabalhou no desenvolvimento de um vídeo que está sendo veiculado pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, onde mostra a importância de todos estarmos juntos durante essa crise. Então, eu queria fazer esse agradecimento ao Dr. Pérez Lucena pela colaboração e o apoio que sempre vem dando à Sociedade Brasileira de Anestesiologia. E para dar início ao nosso webinar, que será sobre a visão sistêmica da crise, a gestão e o pós-crise. Será uma palestra do professor Gilmar de Melo Mendes. Professor Gilmar de Melo Mendes, eu tenho que olhar aqui as credenciais dele, que são muitas, e eu vou ter que checar aqui no meu roteiro. Então, ele é doutor em Economia e Administração de Empresas pela Universidade de Valladolid, na Espanha, é mestre em Economia Financeira e Contabilidade pela Universidade de Valladolid, na Espanha também, em 2002, possui MBA em Economia, Finanças e Negócios Empresariais pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, em 1999. É especialista em opções reais, a nova análise de investimento pela Universidade de Valladolid,
e é professor associado e pesquisador da Fundação Dom Cabral, na área de estratégia e finanças também. Além de participar de várias atividades como secretário, né, de várias entidades, ele foi diretor-presidente da Sergipe Gás S.A. e diretor regional da Associação Brasileira das Empresas de Gás. Atuou como diretor de operações, diretor técnico, diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Sergipe. E ele também é vice-presidente da Associação Brasileira de Coabs, e sua experiência ela contempla as áreas de administração de empresa, administração pública, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento estratégico, modelos de gestão e performance empresarial. Será uma palestra bem interessante. Nós já tivemos a oportunidade de assistir o professor Gilmar Mendes em outras ocasiões, lá em Nova Lima, em Minas Gerais, participando do curso do Cabral, e certamente já agradecendo aqui pela excelente palestra já antecipada. Muito obrigado e passo a palavra ao professor Gilmar Mendes. Microfone, só habilitado. Boa noite a todos. Muito obrigado. Prazer imenso estar com vocês de novo. Agradeço o convite do Horácio. E vamos tratar hoje de um tema que é recorrente, mas recorrente nas organizações como um todo. Então, nós temos conversado do setor privado, das grandes empresas, das médias empresas, pequenas nós não atendemos, grandes e médias, e o setor público, quer dizer, é um momento em que interagem todos os setores da sociedade para entender, compreender e adotar essas medidas que vêm sendo adotadas. E a cada momento nós temos algumas alterações e modificações, e é, portanto, um momento que a gente precisa ter uma visão sistêmica do problema. Por que uma visão sistêmica? Porque, primeiro, pela singularidade, né? É evidente que toda crise tem uma singularidade, mas essa tem uma singularidade diferenciada. Por quê? Porque é uma crise que nos traz temas novos e nos traz um fenômeno que nós não conhecíamos, que era um fenômeno de uma brutal retração de demanda num sistema capitalista que nós não conhecíamos, que algo dessa natureza não aconteceu ainda no sistema capitalista. E uma crise dessa magnitude, ela, como todas as outras crises, mas sobretudo dessa magnitude, ela pede uma intervenção forte do governo. E aqui é do Estado, mas eu quero traduzir como governo, porque numa hora dessa, o governo assume a posição, quando o Estado é o estado de calamidade, ele assume a posição ladeada pelos outros entes federados, pelos entes federados e pelos outros poderes legislativos e executivos, em harmonia com os outros entes federados, como os governos estaduais e municipais, para fazer as coisas acontecerem. Então, são muitas medidas, as medidas são profundas e são complexas, mas elas são complementares, e nós precisamos entender como é que elas se distribuem. Então, primeiro, eu acho que é o Júnior que vai passar aí os slides. Eu pediria que está no comando dos slides, se o Júnior puder colocar o primeiro slide, pelo menos a mensagem que eu recebi aqui do Leonardo. Sim, doutor Gilmar, já vamos providenciar já. Tá. Mas enquanto ele não coloca, eu já vou falar o que significa, então, essa visão sistêmica. Essa visão sistêmica significa uma atuação articulada do governo, a União, com os governos estaduais e os municípios. E, a partir daí, com duas grandes medidas, as medidas econômicas e as medidas epidemiológicas, como nós estamos vendo. Mas essas medidas econômicas e epidemiológicas, elas são de natureza complementares. O que significa dizer? Eu preciso entender que uma depende da outra. Então, esse framework que eu pedi para colocar esse primeiro slide, é para compreender como elas se distribuem. Então, quando eu falo, por exemplo, das medidas epidemiológicas, falando delas, nós estamos falando de medidas que são feitas com determinados propósitos. O primeiro propósito, a gente já sabe fazer um nível de proteção. Essa proteção se distribui em duas grandes faces. Uma que é proteger, não deixar colapsar o sistema de saúde, e o outro é fazer o atendimento assim que necessário. Nós estamos vendo isso aí a todo momento na mídia. Mas é preciso que se compreenda que essas medidas que foram tomadas, que são medidas de isolamento, que levam a um bloqueio horizontal da economia, que é o chamado o isolamento mais amplo social, leva ao bloqueio horizontal da economia, e
A possibilidade é o outro, né? Eu acho que essa apresentação é posterior. E a possibilidade de se entender a combinação desse bloqueio horizontal com bloqueio vertical, porque agora é a chave dessa discussão. O que nós estamos discutindo agora, e no mundo todo, é isso, porque várias experiências já ocorreram, mas uma coisa é certa, todos sabem que esse bloqueio horizontal é necessário para poder fazer o primeiro achatamento de curvas. E isso a gente já viu, já sabe fundamentalmente, é a outra apresentação, não é essa. Essa é do Horácio. Então, todos já sabem que isso a gente precisa fazer. As discussões que ocorreram no começo, entre uma opção e outra, todos os especialistas são unânimes de que isso precisa ocorrer. Mas a discussão central agora é o seguinte, é que quando isso ocorre, que é o bloqueio horizontal, é preciso ter uma compreensão de que sair de um bloqueio horizontal para um desbloqueio vertical, seletivo, fundamentalmente nós dependemos, ele não é linear, a gente depende da localidade e a gente depende fundamentalmente do setor. Isso é muito importante, essa compreensão, é exatamente esse que está aí. Então, esse slide é para mostrar que aqui nós temos o governo, União, Estado, Municípios, que é essa parte verde, que se articula nessa parte azul, que são as empresas, as famílias e empregos. Se vocês observarem governo, empresa e família, nós estamos falando dos agentes econômicos. Então, as medidas pressupõem que elas têm que ser estruturadas para manter os agentes econômicos de pé, empresas de pé e famílias com seus empregos garantidos. Mas é preciso olhar a parte de baixo, que é a parte dos informais. Na época, esse frame, esse texto, junto com o vídeo, saiu, inclusive, antes do Ministério lançar todas as medidas tais como foram lançadas. E corresponde exatamente como foi feito, né? Quer dizer, na hora que as medidas seguiram exatamente essa lógica. Então, os cadastrais informais e não informais e vulneráveis. Então, nós já vimos que é preciso manter o equilíbrio econômico entre empresas e famílias e é preciso que não se deixe acontecer a ruptura social embaixo, que é essa proteção dos R$600 que a gente está vendo agora. Mas só para seguir como nós estávamos antes, eu estava relatando o lado direito do framework. Então, a gente está dizendo o seguinte, para se fazer a proteção é preciso do bloqueio horizontal, é preciso ampliar a assistência e é preciso ampliar o número de testes de contágio. No número de testes de contágio, nós não estamos avançando muito. A meta era a gente ter um teste de 1 para cada 10 brasileiros. A gente não está conseguindo muito. Mas tem um fenômeno que já está acontecendo, e eu vou mostrar na evolução das curvas, é que, primeiro, é preciso entender que as curvas epidemiológicas não se comportam de forma igual, dado o princípio da concentração demográfica. Quer dizer, ela age com mais intensidade nas concentrações demográficas, como tem acontecido no mundo todo. E depois, como o comportamento das localidades são distintas, há que se observar também que os setores são distintos. Então, quando nós vamos falar de saída de um bloqueio horizontal para um bloqueio vertical seletivo, é preciso saber que essa saída não será igual quando se fala das localidades, cada uma tem uma característica, e não será igual quando se fala dos setores, porque cada setor da economia tem uma característica. Então, primeiro você libera o setor de produção, o setor logístico, o setor de varejo ponta a ponta, não é varejo de concentração, portanto, tem o critério por trás disso que faz com que esse desbloqueio seja feito de forma mais eficaz. O país que melhor está fazendo isso nesse momento é a Dinamarca, que ela já tem um plano de desbloqueio, e isso ajuda demais para o que se quer. Evidentemente que países menores, quando você amplia muito o número de testes, esse grau de segurança aumenta muito. Mas o Ministério da Saúde tem uma importante medida, e isso é bom que se entenda, que foram as últimas que foram sugeridas para os estados, que é o critério de uso da capacidade instalada de atendimento. Então, nós vamos ver na curva. Se a curva ela já evoluiu, já saiu de uma base linear para uma base exponencial, ela já está na direção do pico e ela já começa a fazer a inflexão, significa, se ela está nessa condição e a base de atendimento não se usa mais do que 50% da base de atendimento, isso já está dando um sinal muito forte de que isso pode ocorrer um destravamento da economia com os critérios de aglomerações mínimas para aglomerações maiores. Setores que vão durar muito mais tempo para poder
voltar a operar, como o setor, por exemplo, de aviação, todo o setor de hotelaria, onde você tem gente muito aglomerada e junta. Ora, eu já tinha posto desse mesmo lado, não só a ampliação da assistência, que é a base para poder atender o fluxo de contaminados, mas também o fluxo de abastecimento. Isso no começo, isso é fácil hoje a gente observar que não está tendo problema, mas no começo, lembre-se que nós tivemos alguns tumultos, ruídos na área de abastecimento, mas depois foi resolvido. Depois nós tivemos outros tumultos, que era a alimentação para caminhoneiros na rodovia, que depois também foi resolvido, porque o abastecimento é chave para os bens primários, é chave para uma funcionalidade boa do isolamento tal como a gente tinha previsto. Portanto, isso está andando bem. E outro ponto que eu tinha colocado nesse fluxo de abastecimento, que eu coloquei no fluxo de abastecimento, que hoje volta à tona, que é a questão das cestas básicas. Eu já estava prevendo lá que era preciso ter uma operação de cesta básica por parte, principalmente, das organizações sociais, das prefeituras, para amparar aqueles que não entrassem no sistema de recompensa econômica e financeira. E isso já está acontecendo em alguns estados. Então, esse lado aqui é o lado da epidemiologia e abastecimento. O lado esquerdo é o lado da economia. O que significa dizer? As medidas que foram tomadas. Primeiro, a grande demanda da empresa é crédito. E as medidas que foram tomadas foram muito bem estruturadas. Eu já quero dizer de saída. Foram muito bem estruturadas pelo Banco Central, foram muito bem estruturadas pelo BNDES e foram muito bem operacionalizadas. Quer dizer, a gente ainda tem gargalos de operação, mas nós estamos falando da estruturação, foram muito bem estruturadas. Significa dizer, liquidez no sistema, nós tivemos de 1,1 a 1,2 trilhões de reais em liquidez. Tivemos gargalo, a nossa crise não era uma crise de liquidez no sistema, era de gargalo. Portanto, os bancos, quando viram, no primeiro momento, que as empresas estavam fragilizadas, sobem a taxa de juros. Quando eles não têm certeza se a empresa vai sair do outro lado, eles cessam a linha de fluxo de financiamento. Então, isso já tinha acontecido. O que foi que o Banco Central fez junto com o BNDES? Eles impulsionaram o chamado Fundo Garantidor do Investimento, que no primeiro momento deu uma resposta, mas ainda não suficiente, e nesse artigo que eu lancei hoje da Fundação do Cabral, a gente já fala nessa hipótese de levar os recursos fiscais para dar potência ao Fundo Garantidor. Eu vou explicar um pouco mais abaixo quando eu falar dessa conexão com as empresas. E uma outra coisa importantíssima que nós estamos falando aqui são os diferimentos de impostos. A medida, e a observação já foi feita, à medida que a gente vai avançando, os dias vão passando, essas medidas vão... Teve um momento que foi uma enxurrada de medidas provisórias, porque tem um momento de estruturação, tem uma hora de formalização e agora a grande hora de operacionalização. Para os cadastrados, os informais cadastrados e não cadastrados, eu quero dizer já de saída o seguinte, nós estamos dando um show nesse processo. Quer dizer, os R$600, só para você ter uma ideia, a Caixa Econômica conseguiu fazer nesses 4, 5 dias, fazer 20 milhões de operações. Olha, para você ter uma ideia, o sistema americano é um sistema que permite que o Banco Central faça a intervenção direta no sistema, comprando carteira de crédito das empresas e emitindo cheque para as pessoas. Cheque, papel. Isso só vai acontecer nos Estados Unidos na próxima quinta-feira. E a gente já fez 20 milhões de operações na Caixa Econômica, quer dizer, com os dados de hoje já deve ter passado disso, quer dizer, esses 38 milhões de informais, nós estamos chegando nele numa expectativa superior àquela que se esperava até no primeiro momento. Quer dizer, de forma que a Caixa Econômica realmente está de parabéns, porque é uma operação monumental que está sendo posta de pé. Então, isso põe de equilíbrio, quando isso ocorre, nós temos o sistema em equilíbrio. O que significa o sistema em equilíbrio? Isso é muito importante, porque só serve o Brasil você comparar quando a gente faz modelos comparativos com os outros países. A gente vê que o sistema, as medidas foram articuladas, as medidas foram tomadas, elas estão articuladas entre União, Estados e municípios, você vê ruído mais para lá, menos para cá, mas, no geral, elas estão articuladas. Os dois sistemas, que são o sistema econômico que está de pé, você não vê grandes empresas, sobretudo empresas de aviação, que foram as primeiras que sofreram logo. Você não vê notícias entrando em colapso, não é isso, porque existem as medidas de entrada do governo para a proteção dessas empresas. As médias, algumas dificuldades ainda de operacionalização de crédito, mas essa semana, com a entrada dos recursos fiscais para o Fundo Garantidor, isso vai dar uma velocidade muito maior. E na parte dos informais,
indo muito bem. O que significa dizer que, quando a gente vê, no geral, a situação do Brasil, ela está em equilíbrio, quer dizer, ela não está apontando rupturas nem para o sistema epidemiológico, quer dizer, no sistema de saúde, rupturas. Hoje a gente tem um problema concentrado em Manaus, que já vinha com problemas desde antes, né? E nas grandes concentrações, que é natural que isso aconteça na evolução epidemiológica. Agora, o sistema econômico em equilíbrio e o sistema social em equilíbrio. Não, isso significa que tem muito por fazer ainda, mas que as medidas estão surtindo efeito. Então, esse primeiro bloco é para explicar que as medidas, elas são tomadas de forma integrada, ela é sistêmica e integrada. Nós não podemos falar de uma medida epidemiológica sanitária sem combinar com a medida econômica. Você vê que esse descasamento já criou vários ruídos, porque depois fizeram a correção. Olha, não dá para falar de uma coisa sem a outra. As duas coisas têm que andar junto, tem que balizar as duas coisas sempre. E é isso que esse framework pretende mostrar já na saída. Eu vou migrar para mostrar agora como é que, dado essas medidas, como é que a economia responde a isso. E quando a gente olha para a economia, a gente tem que olhar para o PIB, que é variável dentro das macrovariáveis econômicas, a que dá mais mensagem para nós de crescer ou decrescer a economia, e como é que isso combina com as empresas. Eu pergunto se eu já posso seguir, e depois é que a gente faz as perguntas. Não é assim, pelo que eu entendi? Não é? Isso, Gilmar. Isso. Então, eu quero ir para... Pode prosseguir, doutor Gilmar. Eu quero ir para o segundo slide, por favor. Isso aqui é só para mostrar aquilo que eu vinha dizendo. Quer dizer, aqui estão as curvas, esse é um trabalho nosso, junto com o nosso Data Science, né, mostrando as fontes, né, da Universidade de Johns Hopkins, e mostrando como é que as curvas estão se comportando. Você vê que o Brasil aí, ele fica abaixo dos países que já evoluíram numa situação muito mais crítica do que a nossa, fica um pouco acima dos países asiáticos, que deram controle muito bom sobre a epidemia. Quer dizer, quando você olha no geral, o Brasil está num desempenho abaixo daqueles que estão mais críticos. Põe o segundo, por favor. Depois você observa que a correlação, agora olhando para dentro do Brasil, você tem uma curva já em direção ao pico, quer dizer, ela já está em direção do pico, a curva exponencial, quer dizer, ela já apontando para fazer inflexão. Isso, a de baixo é o índice de mortalidade, portanto, você vê a diferença que é, quer dizer, o índice de mortalidade do Brasil é um índice baixo quando você compara com os outros países. E quando a gente abre isso para ver no âmbito dos estados, você observa que os desempenhos para os estados, o próximo slide, por favor, são distintos. Quer dizer, evidentemente, São Paulo pela demografia, Rio de Janeiro pela demografia, Fortaleza, então eles sobem para uma curva epidemiológica mais intensa, e você vê que os outros seguem no padrão bem mais abaixo. É aquilo que eu estava explicando. Quando a gente olhar para destravar a economia, não é linear. Ou seja, você não pode dizer que é uma medida só para todos. Não, cada um tem uma característica, cada localidade tem uma característica. Que essa característica vai da formação dessa curva com o nível de ocupação, que são as duas variáveis que a gente tem mais, porque a gente não fez o número de testes na intensidade que precisava, e observar também os setores. De novo, são essas três variáveis que são as que vão ser usadas para desbloqueio. Curva de contágio, número de testes, esse a gente não está muito bem, e a ocupação da rede de assistência. Com esses três fatores, olhando os setores, é que é possível organizar o desbloqueio. Então, se você olha que a curva está inclinando, menor utilização da rede de assistência, e o setor é de menor aglomeração, esse setor está na prioridade de ser desbloqueado. E é assim o critério que está sendo usado em todo o mundo, e aqui também não vai ser diferente. Passa mais um, por favor. Isso é para você ter ideia que nós conquistamos aquelas curvas que vocês viram no anterior com esse índice de isolamento. Quer dizer, por que São Paulo teve problema que teve que apertar o índice de isolamento? Você está vendo aqui São Paulo com 49,6%, que estava baixo, devia ter subido mais. Então, isso vem sendo calibrado, cada um está percebendo. Mas foi com esse nível de isolamento que nós conseguimos, o isolamento horizontal, né, e o bloqueio horizontal, que a gente conseguiu aquela performance que está ali. Agora, vamos ao slide seguinte, por favor.
Quando a gente vai observar a economia, nós temos que olhar que existem três possibilidades, que eu vou explicar aqui, que é fácil de entender. Esse nível do PIB que a gente está vendo aqui em cima, né, que são os 3 gráficos de cima e tem os 3 gráficos de baixo. O PIB brasileiro ele vinha crescendo a 2%, já estava mais do que 2% nesse trimestre, mas era 1, pouco em 2019, já estava quase 3%, vou explicar um pouco mais abaixo. Depois você está vendo que tem uma retração e depois tem um retorno. Então, esse é um comportamento de economia que é muito importante entender que esse momento que nós estamos passando, esse não é um momento de crise econômica comum. A crise econômica ela é gerada por fatores econômicos. São fatores econômicos. Você tem um problema numa bolsa de valores, você tem um problema de uma guerra comercial, você tem um problema de uma retração violenta de um preço de commodities. Não, essa é uma crise de retração econômica, ou seja, a economia não estava em crise, a economia do mundo ia crescer 3% ao ano em 2020. Estava desacelerando, mas estava 3% ao ano. Então, você vê uma epidemiologia que cruza isso e dá o quê? Uma brutal retração econômica. Então, nós estamos numa retração econômica. Quando a gente está numa retração econômica, qual é o comportamento da economia para quem vinha em rota melhor de crescimento? É um V. Ele retrai e depois ele volta, porque tem uma demanda reprimida, que é a primeira posição que vocês estão vendo. Se o país está mais frágil, o que acontece? Você retrai, mas você não recupera esse vale de retração, tá vendo? Ou vai recuperar muito mais distante. E na posição L, você não recupera, a perda é perpétua. Então o país fica muito tempo abaixo dos valores que ele vinha crescendo e não consegue recuperar. A posição, que é a posição mais adequada para a economia brasileira, é a curva V. Então, esse V, se vocês olharem agora para baixo, vocês percebem que tem uma retração e veja que essa retração, depois ela tem um repique e depois ela tem uma estabilização em determinado número, que esse é o provável comportamento da nossa economia. E eu vou mostrar nas projeções como é que isso é possível enxergar. Depois, na curva U, você vê que a retração ocorre, depois ele volta para o patamar anterior sem repique, e na L ele não volta para o patamar anterior. Então, nós vamos usar essa hipótese aqui da V. O próximo slide é só para mostrar, que eu não vou deter muito tempo nisso, mas é só para mostrar essa combinação da curva V, que eu não estou colocando o repique aqui, só para ficar claro que eu quero explicar só o vale da retração, mas para as pessoas que lidam com empresas, sabem que no lado esquerdo tem uma DRE, uma demonstração de resultado. O cara fatura 0, porque está no lockdown, e é margem de contribuição 0. Mas fica o custo lá para ele manter o pessoal. Então, ele vai ter um resultado operacional negativo e um lucro negativo. Mas depois vem a recuperação, vai para o positivo. O que é que faz a transição entre o negativo e o positivo da saída? A capacidade dele manejar uma coisa que nós intensificamos tanto nas empresas, que é a gestão, não, ainda não muda, por favor, que é a gestão de quê? Do fluxo de caixa. O componente do fluxo de caixa é esse aqui, da necessidade de capital de giro. Quer dizer, a empresa tem contas a receber, a empresa tem estoque. Eu fiz o caso do varejo porque eu uso as 3 variáveis intensamente. Contas a receber, estoque e contas a pagar. O que eu estou dizendo com isso? Que a hora que o governo articula o crédito é para fazer essa equação aqui entrar em equilíbrio. Então, o que ele tem no contas a pagar? Folha. Então, se a empresa desespera e no primeiro momento ela faz o seguinte, olha, não faço mais pedido para o meu fornecedor, eu não pago a ninguém e demito os funcionários, você não precisa de gestor para fazer isso. Você pode mandar para casa, porque não precisa de gestor para fazer isso, qualquer um faz isso. O gestor é para fazer exatamente o quê? Olhar as flexibilizações que foram feitas na lei trabalhista, usar ao máximo as flexibilizações, olhar as flexibilizações que foram feitas no crédito e o custo do crédito, colocar o crédito para dentro, proteger os fornecedores chaves dele, porque os fornecedores não são iguais, tem fornecedores mais líquidos, menos líquidos, mais frágeis, com maior contas a receber, menor contas a receber e quase nenhuma. Isso tem que classificar e gerir o pessoal. Por quê? Porque quando ele for sair da crise, que é o momento de saída, que é o paper que eu acabei de escrever, que são 2. Um é falando dessa visão sistêmica, e o outro que saiu hoje é falando da saída, da ambidestria. A ambidestria estratégica é você fazer a gestão dessa crise que está aqui e fazer a gestão da saída da crise. Isso aqui é ambidestria. Fazer as 2 estratégias ao mesmo tempo. Só que quando é que você sai quais são as 2 forças propulsoras daqui? 2. O sujeito tem aqui, ó, que preservar toda a parte de suprimento dele, a parceria com fornecedores, e preservar o colaborador, que é o clima organizacional.
Essas são as duas molas propulsoras que vão fazer ele sair lá na frente. Se ele não souber manejar aqui, ele falhar, ele não vai conseguir sair com intensidade lá na frente. Veja do lado esquerdo que eu coloquei aqui o Fundo Garantidor do Investimento, esse aqui é o FGI, é o Fundo Garantidor do Investimento, e tem um detalhe aqui, que eu já coloquei nesse paper meu que saiu hoje. Primeiro momento, o governo colocou aqui, recursos fiscais são recursos nossos, do orçamento da União. O governo colocou recursos fiscais aqui e para as empresas acessarem esse crédito para a folha de pagamento, ele assume 85% do risco e 15% fica com o banco. Isso significa dizer as taxas vão lá para baixo, porque o governo assume os riscos maiores. O que a gente está propondo é que haja injeção de recursos fiscais aqui para outras operações de crédito com as empresas com nível de faturamento maiores, e não só empresas até 10 milhões de faturamento, como foi no primeiro tranche. Isso o governo já está fazendo. No primeiro momento foi 300 mil a 10 milhões. Depois de 10 milhões a 300 milhões. E a régua já está subindo para 500 milhões. Por quê? Porque é preciso, fundamentalmente, que esse crédito seja desobstruído a taxas adequadas. E esse mecanismo foi o mesmo mecanismo que o Brasil usou para garantir os créditos que foram dados para Porto de Mariel, em Cuba, e para a Venezuela, que já deram o calote da gente e a gente já arcou com esse calote. Então, se a operação já existe e já está estruturada, que faça a operação para proteger os empregos e as empresas brasileiras. Nada mais justo. Essa operação já foi feita lá para o exterior. É isso que está se propondo agora, que o Banco Central está trabalhando, o Ministério da Economia está trabalhando com muita intensidade nisso aqui. Bom, então a gente entende que tem que saber manejar essa equação, que é a função dos gestores agora, e aí nós vamos dar outra lâmina, por favor. Isso aqui é para mostrar, isso aqui foi uma visão histórica que eu coloquei nesse paper meu, usando uma série sazonal, esse índice IBC-BR, é um índice que o Banco Central do Brasil usa, que o PIB ele só é apurado por trimestre e consolidado por ano. Para o Banco Central fazer a política monetária, ele precisa controlar isso em tempos mais curtos. Então, ele usa esse índice aqui. Quando você faz a série histórica desse índice, desde 2003, está vendo? Até 2020, lá para frente, que está aí na linha de baixo, na ordenada, você começa a ver os Vs. Esses Vs que estão formados aí são exatamente as retrações que nós tivemos nas crises. Eu estou mostrando as crises aqui, como foi que aconteceram. 2008, depois a gente teve a questão do impeachment, depois a gente teve greve do caminhoneiro. Então, todas as vezes que tem um abalo desse, esse é o comportamento da economia. Isso é para justificar como é que você olha o comportamento através de série histórica. Mas isso é mais técnico, mas é só para saber que tem uma base por trás para ajudar a olhar o comportamento. Vamos mais uma para frente, por favor. Aqui agora eu volto com aquele gráfico, porque eu não fiz esse repique para poder ajudar a ver só a retração. Mas, para nós, é muito interessante entender que tem esse movimento de saída possível. Agora, quais são as hipóteses para isso aqui acontecer, que é a recuperação da economia do país? Isso aqui é muito importante a gente entender daqui para frente. Passa mais uma lâmina, por favor. Primeira hipótese. Quanto vai custar esse vale de retração para o país? Isso já está quantificado. Então, a primeira coisa que o mercado quer entender é o seguinte: vocês sabem quanto isso vai custar? A gente sabe quanto vai custar. Vai custar entre 4,5% e 5% do PIB. E depois a gente tem que mostrar outra coisa, que é o seguinte: vocês têm condições de pagar isso que vocês estão gastando para poder atravessar essa crise? E nós temos que mostrar que temos condições de pagar isso. Se você for ver, o próprio presidente da Câmara dos Deputados até já falou, e a ideia é muito boa, de isolar o orçamento chamado orçamento de guerra, orçamento da crise. Você isola o orçamento. Por quê? Porque na hora que você isola, é para dar o efeito que vocês estão vendo nesse gráfico aqui. Olha. O efeito desse gráfico, isso aqui chama-se resultado primário. O resultado primário é quanto o governo, na hora que ele arrecada, ele gasta, de uma forma bem fácil de entender. Gasta com o quê? Com o custeio, com a folha, com a previdência, antes de pagar a dívida. Você vê que os resultados estavam ruins, péssimo, menos 2,5%, depois o governo veio recuperando 0,9%, e observe que isso aqui já é uma projeção do Banco Central do Itaú. Olha, nós vamos para menos 3,1% para poder honrar esse vale de depressão, mas depois os fundamentos do equilíbrio fiscal voltam para 0,8%. Isso é uma informação poderosíssima para o mercado, que é mostrando a nossa capacidade de isolar o problema, saber quanto custa, endereçar isso para os pagamentos e voltar depois da crise ao equilíbrio fiscal.
Isso é fundamental. Esse é o primeiro grande indicador que nos posiciona numa condição favorável. Então, por que isso pode ocorrer? O Brasil, quando a crise... É preciso entender que quando a crise começou, qual era a posição do Brasil em relação à posição do mundo? De novo, o mundo não estava em crise, o mundo estava desacelerando, mas estava previsto crescer 3% ao ano. O Brasil estava acelerando, estava o inverso do mundo. O PIB nosso no final de 2009 foi 1, pouco. O PIB do primeiro trimestre já estava em 3. E quando você faz uma prox, que é uma aproximação que você faz entre o que a Receita está arrecadando e o PIB que já poderia fechar, isso o próprio Paulo Guedes já falou, ministro da Economia, nós estávamos acima de 3 e próximo de 4. Quer dizer, o mundo estava desacelerando, nós estávamos crescendo. Isso é uma informação importantíssima. O que significa, por que nós estávamos já no processo de crescimento? Porque algumas coisas já foram feitas. Déficit fiscal sob controle, resultado primário sob controle, reforma da Previdência já feita. Isso tudo é sinalização que favorece para que essas coisas aconteçam. Mas não vão ser só suficientes. Nós vamos fazer mais coisas para frente. Então, vamos ver o próximo slide. Olha aí, isso é um slide do Banco Central. Ele mostra que é isso que a gente está discutindo hoje, né? Essa queda nossa vai ser em torno de 5% do PIB, é isso que ele já está dizendo aí, menos 5,5%. A gente vinha com 2,4%, então a gente tem quando a gente faz o somatório entre o que a gente estava para a posição que vai de 7,9%. Mas você veja que aí você compara com os outros países, né? Os países que tiveram variações menores, porque estavam com perspectivas de crescimento menores também. Então, o que você observa é o seguinte: a perspectiva essa pré-crise, pré-Covid, é muito importante para entender a posição que nós paramos e a posição que nós vamos retomar. Por quê? Observe agora o outro gráfico que eu quero mostrar para vocês, é o seguinte: isso aqui já é uma projeção, dentre várias que vão sair, mas já projeções que saem. Observe, isso aqui é do Itaú Asset. Então, veja, menos 3,3 esse ano de queda, aí se não é 3,3, são 4, é 5, bom, é uma queda, mas veja o retorno de 4,6. Quer dizer, é esse repique que nós estamos falando aqui. Aí você diz, é uma fonte só, tá, um dá 4,6. Aí o outro diz, não é 4,6, mas é em torno de 3,6. Veja a próxima aí, que é do Bradesco Asset, 3,6. E já prevê uma queda menor. Quer dizer, mas o mais importante aqui não é você cravar o número, porque ninguém tem essa condição de cravar o número. É dar a tendência do que isso pode acontecer. E isso é muito importante. Então, isso confirma para a gente que as projeções feitas, elas vão em direção àquela recuperação da economia mais em repique. Quer dizer, isso... Passa mais uma, por favor. Olha o mundo. Quando você observa o mundo, você observa o seguinte: olha, o mundo vinha, eu falei para vocês, em 2019 vinha 3%. Vai a um PIB negativo esse ano, mas veja o repique que ele acontece. Isso aqui é uma fonte do Itaú, mas foi publicado hoje pelo FMI algo muito parecido. Então, essa volta da curva V não é só para o Brasil, é para o mundo. E o Brasil, como está em uma posição melhor do que o do mundo, justifica ter uma saída melhor. Vamos para o próximo gráfico, por favor. Qual é o outro fator que estava acontecendo no mundo antes da crise acontecer? As taxas de juros estavam negativas internacionais. O que significa isso? Esse quadro que vocês estão vendo aí, do lado esquerdo, são os países, e o que vocês estão vendo em vermelho são os países que vão aceitando taxas de juros negativos. Taxa de juros negativos, vocês entenderem, é o seguinte: nesse caso, o sujeito assume colocar um dinheiro num título de 10 anos e tirar menos do que o que colocou. Quer dizer, ele está colocando o dinheiro só para poder perder menos, proteger. Isso era 2018. Observe para 2019, a quantidade, se já era agosto de 2019, a quantidade de países que já estavam aceitando taxas negativas. O que significa isso para o Brasil? Ora, se você tem taxas negativas e o Brasil tem, por incrível que pareça, né, nós atrasamos de fazer as coisas, apareceu como oportunidade agora. Um conjunto de projetos que são atrativos, sobretudo os projetos nossos de infraestrutura. Então, é isso que está se pedindo agora com muita ênfase ao Congresso para acelerar a liberação da regulação da área de saneamento, de energia, de cabotagem,
de rodovias, para que a gente possa aproveitar o momento que, quando a gente entrou, as taxas eram negativas e as taxas vão continuar a ser negativas, vão ser mais negativas do que quando nós entramos. Observe o próximo gráfico. Isso é um estudo que saiu essa semana do Federal Reserve, mostrando que, quando você tem pandemias, as taxas saem mais negativas, que é a parte azul que vocês estão vendo, do que quando você está em guerra. Então, as saídas em pandemia são mais negativas do que em guerra. Então, isso é um estudo do Federal Reserve com a Universidade da Califórnia. O que está dizendo é para mostrar que, para o Brasil, o mundo ele vai retornar ao crescimento, mas ele ainda vai sair com taxas negativas e ainda é favorável para nós. Significa dizer que depende muito do que nós vamos fazer. Se nós aproveitarmos esse momento, se nós acelerarmos as coisas que precisam ser feitas, que vão dar maior possibilidade de investimentos, como, por exemplo, essa parte que é da regulação no Congresso, mas não é só isso, as reformas constitucionais também, que eu vou mostrar um pouco na frente. Segue o próximo gráfico, por favor. Outro fenômeno que a gente precisa entender por que o Brasil volta em crescimento. As taxas Selics, olha a queda das taxas Selics ao longo do tempo. E essas taxas, se vocês observarem nas planilhas que estão lá anteriores, essas taxas vão ser menores ainda vão baixar mais na próxima reunião do Copom, portanto, ela vai ser ainda abaixo de 3,75. E quando elas voltarem, elas não voltam mais a patamares como vocês estão vendo aí dessas curvas lá em cima. Ela fica lá embaixo, o que significa dizer, o dinheiro sai da renda fixa para a renda variável. O que significa sair da renda fixa para a renda variável? Você tem que tirar o dinheiro do mercado financeiro e colocar na atividade produtiva, que era o que já estava ocorrendo. Como é que isso ocorre? O dinheiro sai dali e vai para quê? Fundos de investimento imobiliário, fundos FDICs para operação, a maioria, a totalidade das fintechs, todas lastreadas por FDIC. Então, e para o próprio mercado de capitais, que é para onde quer que finalmente migre os recursos, que é para poder fazer o financiamento das empresas. Então, quando você junta as peças, o Brasil sai em equilíbrio fiscal. O Brasil aproveita que vem taxas negativas internacionais e taxas internas Selics baixas, isso tudo é sinal de favorecimento para a gente, para níveis de investimento. Então, veja mais à frente, por favor, um slide. Significa dizer que, se nós fizermos neste momento, aproveitar esse momento, e se nós pudéssemos antecipar as reformas constitucionais, sobretudo o pacto federativo que está lá e a reforma tributária, nós iríamos nos colocar numa posição extraordinária de saída. Na verdade, o pacto federativo ele já vem sendo feito quando está acontecendo essas transferências de recursos para a União e tal. Mas é preciso acelerar esse tipo de coisa para dar... Porque quando a gente fizer a reforma do pacto federativo, a reforma do Estado e a reforma tributária, vocês vão ver que essa relação entre a receita e os resultados primários, que vocês estão vendo aí nessa figura, vão ser muito, muito mais favoráveis para pagar essa dívida que está lá na frente. E isso, para nós, é vital. Quer dizer, o tempo agora é de concentrar total energia em soluções, não em problemas, porque os problemas a gente já sabe que existem, as soluções estão estruturadas, agora vamos concentrar energia para fazê-las valer. E uma delas são essas reformas constitucionais. Elas são muito importantes nesse momento. Então, vamos mais uma lâmina que eu quero agora explicar. Isso aqui é mais para a turma que está mexendo com a parte de finanças corporativas, mas também fica fácil de entender porque é o seguinte, olha, na retração econômica a gente estava lidando com emergência, que é essa figura de cima. Isso é a figura do ponto de equilíbrio. As empresas vão começar a faturar, saindo do zero, porque as empresas estão fechadas, sem faturar, mas elas estão trazendo custo, veja a linha de custo fixo que já vem lá de trás. Então, elas faturam, que essa linha vermelha ó, começa a subir, mas essa linhazinha que é reta, essa linha toda aqui é o custo fixo, que vem desde a retração econômica que ele vem mantendo, que é o pessoal. Ó. Isso, essa linha aí. Quando ele começa a faturar, os custos variáveis incidem. Aí o custo total é essa linha preta aí, ó, essa daí, segue. Aí é custo total. Aí você começa a faturar essa vermelha aqui, ó. Vermelha vai, quando a vermelha cruza o custo total, você está no ponto de equilíbrio. Significa, você chegou no volume de faturamento que cobre os seus custos. A partir daí, o resultado operacional é positivo.
as empresas vão entrar agora nessa fase. Então, o que é que nós estamos fazendo com as empresas? Estamos manejando essa fase de emergência e vamos ter que começar a manejar essa outra fase de ponto de equilíbrio agora. Esse ponto de equilíbrio vão em 3 tranches, só para a gente entender. Primeiro, você põe o ponto de equilíbrio para não ter mais necessidade de captar recursos externos que o governo está oferecendo na linha de crédito. Por quê? Porque o faturamento já dá para poder cobrir os custos. Depois nós temos que avançar além desse ponto de equilíbrio para pagar a dívida que foi contraída. E depois nós vamos ter que ter ainda recursos para investir. E aqui vem uma informação importante. Como nós estamos saindo com as empresas com estoque, do mesmo jeito que o governo sai com estoque de dívida, que é mais ou menos 4,65% do PIB para pagar depois, as empresas também vão sair com estoque de dívida aqui para pagar depois. Só que o governo já está vendo que esse estoque de dívida pode precisar mais na frente, em alguns setores, de refinanciamento, para poder não estrangular a empresa, ficar pagando só dívida. Ela tem que pagar uma parte de dívida e a outra parte tem que deixar para ela investir, que é isso que vai fazer o PIB crescer. São essas equações que estão montadas e que estão na sequência. O que vocês estão vendo embaixo aqui é uma demonstração de resultados, que é o faturamento bruto, a receita líquida, a margem de contribuição, o resultado operacional. Depois você realiza o lucro, vem o fluxo de caixa operacional, mas veja lá que tem o fluxo de caixa da dívida, que precisa ser pago lá. E o último é o fluxo de caixa do acionista. Então, para quem está acostumado com finanças corporativas, na hora que bate o olho nesses gráficos, sabe que eles precisam entrar em equilíbrio. Então, o nosso desafio agora é sair dessa fase de azul, que você está vendo aí, de retração econômica, para essa fase de recuperação econômica. E é isso que nós estamos fazendo com as empresas. Bom, você segue mais um, por favor. Esse é o último slide que eu quero mostrar para vocês o seguinte. Quando a gente está falando da ambidestria estratégica, essa capacidade que tanto o governo quanto as empresas de que gerir a emergência, está vendo aí, gestão de emergência. Então, a gestão de emergência, o governo fez controle epidemiológico, ampliou assistência, ele deu fluidez às linhas de crédito para manter empregos e fez as transferências, que são essas transferências para os informais e o Bolsa Família também. Isso aqui você tem que pôr equilíbrio, foi aquilo que a gente explicou. Ele tem que fazer isso e, ao mesmo tempo, pensar do outro lado, que é o azul. Quer dizer, como é que ele vai apurar o custo de transição, que vocês estão vendo aqui, para poder sair do outro lado, como eu expliquei, sem comprometer o equilíbrio fiscal, para que haja investimentos, para a gente aproveitar a atratividade de investimento das taxas baixas para crescer o PIB. E se quiser dar mais, e se quiser não, o mais importante é dar mais impulsão a isso com as reformas. Então, isso é ambidestria. O governo tem que fazer emergência e o governo tem que fazer a outra parte de cá para a gente preparar a saída. Ambidestria do lado das empresas. O que significa aqui? Gestão da emergência. Você tem que se preparar para captar recursos, que é isso que a gente está fazendo com todas as nossas empresas. Fundamentalmente, você tem as 4 linhas de crédito, capital de giro geral, capital para poder se fazer de giro só para folha, capital de giro só para fornecedor e contas garantidas. São 4 operações que a gente faz nas empresas para garantir essa captação de recursos. Para ele fazer uma boa gestão de fluxo de caixa. E o que significa uma boa gestão de fluxo de caixa? Preservando a parceria com os fornecedores e preservando os colaboradores num adequado clima organizacional. Para preparar o quê? Para a saída. É isso que vai dar impulsão para ele atingir, do lado direito agora, ponto de equilíbrio econômico, recuperar o capital do giro e não precisar mais captar, formar novas dívidas, criar robustez para pagar a dívida e gerar capacidade de investimento. Então, esse aqui é o quadro geral do que nós chamamos de ambidestria estratégica, que é exatamente esse último paper que eu lancei hoje lá na Fundação. Bom, esse é em linhas gerais, são todos os movimentos, desde a concepção sistêmica, transitando pelas empresas e vendo a capacidade de gestão e a capacidade de saída do pós-crise que no nosso entendimento, nós estamos fazendo. Eu volto àquela posição original. Se você observar o Brasil,
ele não apresenta nenhum nível de ruptura em nenhum sistema, nem na parte epidemiológica, nem na parte de assistência, nem na parte de crédito, nem da parte de transferência para a população vulnerável. A gente vê alguns ruídos, mas lá e cá, mas no geral o sistema está em equilíbrio. E aí, também o nível de interação entre a União, Estados e municípios ocorrendo. O que você vê, um município aperta mais lá, menos aqui, São Paulo apertou mais, vocês viram pelo gráfico que tinha que fazer alguma coisa naquele sentido, mas nada que você veja que tem uma distinção absoluta entre o que um e o outro está fazendo. Não. E agora é a gente se preparar para organizar bem as estruturas de saída. Muito bem, se pudermos voltar. Ok. A gente queria agradecer a participação do professor Gilmar Mendes e também temos aqui a presença do professor Horácio Forte, que é ligado à Fundação Dom Cabral, ele que é economista e pós-graduado em administração financeira e é professor associado também da Fundação Dom Cabral. Ele queria também falar algumas palavras sobre essa questão da crise e aí eu passo a palavra a ele enquanto ele prepara o slide para colocar. A gente queria dizer que esse webinar ele está sendo gravado e será disponibilizado no nosso portal em até 24 horas. Rogério, só para... o professor Horácio ele vai fazer uma apresentação agora sobre o programa da Dom Cabral para o segundo semestre da SBA e, na sequência, depois dessa pequena apresentação, nós voltaremos com o professor Gilmar para responder as dúvidas dos nossos participantes e até fazer um bate-papo conosco a respeito desse tema que causa ansiedade a todos nós, né? Que é a questão da pandemia e como vamos sair dessa crise. Temos muitas perguntas aqui, né, Takashima? Claro, claro, estou à disposição. As pessoas gostaram muito da apresentação, até porque mostra uma realidade bem interessante. Muito obrigado. Só um instante, pessoal. O professor Horácio está fazendo o seu compartilhamento de tela. E, por favor, aguardem que nós já iremos continuar o debate com o professor Gilmar sobre o tema. Nesse momento, Takashima, nós temos aqui mais de 200 pessoas acompanhando, né, o nosso webinar e muitas perguntas interessantes e certamente vai dar um debate bem propositivo aqui em relação à questão da crise, principalmente com essa apresentação do professor Gilmar Mello, fazendo essa avaliação daquilo que está acontecendo no mundo, comparando com o Brasil e também fazendo essa analogia entre os estados do Brasil. Bota aqui, por favor. Bom, vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Pode falar. Boa noite, doutor Rogério. Boa noite, doutor Takashima. Meu amigo, colega, professor Gilmar Mendes. Eu pediria o apoio aí do Edson para ele ir jogando os slides aí, por favor, porque realmente deu um probleminha aqui agora na transmissão dos slides, mas ainda bem que eu estou tendo a oportunidade de vê-los e de ouvi-los também. Tá? Sem dúvida. Eu pediria o auxílio do Júnior, que ele está com os slides, então, Júnior, se puder passar o material para o professor Horácio. Colocar em tela cheia, né? Isso, perfeitamente. Mas eu queria aproveitar e registrar aqui mais uma vez o nosso agradecimento por essa oportunidade e em conjunto com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, a gente iniciou uma parceria que durante um certo tempo ela migrou para uma aliança estratégica, né, muito mais perene, mais longeva, mais duradoura. E nós tivemos a oportunidade, o ano passado, de compartilhar vivências e experiências fazendo um programa
um programa de gestão da anestesiologia, dando uma visão contemporânea, exatamente na cidade de Brasília, foi o start. Depois nós tivemos em Belo Horizonte e o ano passado nós finalizamos em Curitiba, lá na região sul do Brasil. Esse programa, na verdade, foi desenhado a 4 mãos, por nós da Fundação Dom Cabral e também com a diretoria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, né? À época, aí também com o doutor Eric, doutor Rogean, doutor Takashima, doutor Walter Ramalho e outros colaboradores também. Então, foi uma construção a 4 mãos, exatamente no sentido de não ir mas ao encontro das necessidades de ampliação dos conhecimentos de gestão de vocês, médicos anestesiologistas. Então, por favor, o primeiro slide. Bom, esse programa foi desenvolvido exatamente em 16 horas, ou seja, em 2 dias. A gente sabe como é corrida a vida do médico anestesiologista, né? Então, a pedido da SBA, nós desenvolvemos esse programa começando uma sexta-feira à tarde, né? Obviamente, falando sobre os cenários, vamos dizer assim, global, cenários Brasil e cenário da saúde, especificamente, e dentro do cenário da saúde, mergulhando no cenário da anestesiologia. Após isso, a gente entra também falando sobre a metodologia para o desenvolvimento do planejamento estratégico. E aí uma novidade para esse ano também, a pedido do Dr. Rogian e a pedido do Dr. Takashima, a gente incorporou também conceitos econômicos e financeiros para não financeiros, né? Que é um ponto muito importante para que, obviamente, como os senhores são especialistas na área médica, né? Obviamente, não tem a obrigação de dominar, na essência, conceitos econômicos e financeiros. Então, a gente conseguiu, através de uma modelagem de uma forma bastante simples, mais prática e objetiva, traduzir essa linguagem para os não financeiros. Isso no primeiro dia, né? E aí a gente começa às 14 horas e vamos até umas 22 horas. No segundo dia, efetivamente, a gente entra com a gestão da liderança, né? Ampliando habilidades e competências gerenciais. E na parte da tarde, a gente entra também com princípios e componentes de uma boa governança corporativa. Então, rapidamente, eu não vou levar mais do que uns 8 minutos nessa apresentação, eu queria que o colega, por favor, Júnior, colocasse outro slide, por favor. Bom, aqui, exatamente como já frisei, a gente tem vários professores associados na Fundação Dom Cabral, e é misto destacar o seguinte, né? Qualquer associado professor da Fundação Dom Cabral que vocês se depararem, ele tem que ter um tripé básico. Que tripé é esse? Primeiro, um perfeito alinhamento com os princípios e valores da Fundação, que a Fundação é muito rígida com relação a isso. Segundo, você tem que ter um CTE, que é um conhecimento técnico específico, pelo menos em 2 campos de gestão, né? Fazendo uma análise com a medicina, clínico geral e endocrinologista, por exemplo. Então, planejamento estratégico e finanças. E a terceira parte, para poder fechar o tripé, uma alta experiência executiva no comando de grandes organizações, a nível de diretoria, vice-presidência ou presidência. A gente até brinca lá dentro da fundação, se você encontrar um associado professor que ele não tenha cabelo branco nem calo na mão, pode ter certeza que a manicure é muito boa e a tinturaria que a esposa dele está comprando para ele também é muito boa, doutor Rogério. A gente brinca isso lá dentro da fundação. Júnior, por favor, avance aí. Né? Aí, apenas o Paulo Vicente, que é um dos nossos colegas aí, exatamente é doutor na área de administração, também foi subsecretário do Rio de Janeiro na parte de planejamento, também é formado na engenharia pelo Instituto Militar de Engenharia. Pode ir passando, por favor, que eu não vou ler o currículo todo, esse material a gente vai entregar para a SBA, aliás, já está com você, Júnior, aí. O professor Alceu, pode passar, por favor, é um especialista na área da saúde no Brasil, né? Já foi chefe de gabinete de 2 já foi chefe de gabinete de 2 ministros da saúde do Brasil, né? Tem 46 anos de experiência na área hospitalar, é professor convidado nosso e atualmente é vice-presidente da MV, que é uma líder nacional no segmento de tecnologia da saúde, né? Que é líder no Brasil e já atua em 10 países da América Latina. Pode avançar, Júnior, por favor. Tá? Obviamente, aí a gente entra falando da metodologia para o desenvolvimento do planejamento estratégico e fundamentos econômicos financeiros para não financeiros. E aí o nosso brilhante amigo e colega professor Gilmar Mendes, que vocês estão tendo a oportunidade, alguns, de conhecer nesse momento. Isso aí foi desenhado exatamente com essa estruturação, né? De falar tanto da parte do planejamento como também
conceitos de finanças para não financeiros. Pode, por favor, avançar. Aí o currículo do Dr. Rogean, na abertura, já falou muito bem do currículo do nosso querido professor Gilmar Mendes, tá certo? Que já foi presidente de várias organizações, inclusive de banco também. Pode seguir em frente, por favor, Júnior. No segundo dia, a gente entra com a gestão da liderança, que é a aplicação das habilidades e competências, né? E aí, antes de a gente liderar alguém, a gente tem que liderar a gente mesmo. Então, a gente chama disso o líder enquanto sujeito, né? Com a liderança primária, secundária, terciária, delegação de conflitos, administração de conflitos, trabalho em equipe, o gestor como educador, a diferença entre ser chefe e ser líder, né? Instrumentos e conceitos de feedback. Pode avançar, por favor, Júnior. Aí o currículo da nossa querida Isabela Mioto, que é mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo, tem várias pós-graduações, também é muito especialista na área de psicologia. Na verdade, a gente brinca internamente, vocês podem ver na foto dela aí, é a famosa Barbie da Fundação Dom Cabral. A gente brinca muito com ela nesse sentido. Pode avançar, Júnior, por favor. E aí, para fechar o segundo dia, que é no sábado, né? A gente entra com princípios e governantes da governança corporativa. Princípios e componentes. Por que isso? Porque muita gente me pergunta, doutor Rogean e doutor Takashima, bom, eu queria, na verdade, implantar um conselho consultivo, um conselho de administração na minha clínica, né? no meu laboratório de análises clínicas, no meu hospital, etc. E aí, bom, a pergunta é o seguinte, o senhor já tem um modelo de gestão implantado dentro do seu negócio? Aí me pergunta, professor Horácio, por quê? Eu digo, é simples. Porque não existe governança corporativa se não existe gestão. Então, primeiro se implanta um modelo de gestão integrado, que ele tem que passar do planejamento estratégico, e aí levando em consideração pessoas, processos, tecnologia, o cliente e a perspectiva financeira, é óbvio, tá certo? Isso também tem que passar pela implantação daquilo que está planejado e depois tem que monitorar os resultados advindos da implantação daquilo que foi planejado. Então, você planeja, implanta e monitora o resultado e vai fazendo os devidos ajustes de percurso. Então, você só pode colocar uma governança corporativa quando você tem um modelo de gestão integrado funcionando dentro da sua organização. E o Dalton, na verdade, hoje ele é o coordenador geral, ele é o chefe de toda a área de governança corporativa da Fundação Dom Cabral. É um profissional de alta experiência. Pode passar, Júnior, por favor, o próximo slide. Tá? Aí tem um resumo, né, do currículo do professor Dalton Sardenberg, né, que ele é doutor pela Universidade de Birkman, no Reino Unido. Está conosco na Fundação Dom Cabral já há 12 anos, por enquanto, tá certo? E, como eu falei, ele hoje é o encarregado-chefe do nosso núcleo de governança corporativa. Então, obviamente, que esses cursos eles estarão disponibilizados a partir do segundo semestre para a Sociedade Brasileira de Anestesiologia e todas as suas subsidiárias estaduais, tá certo? Como eu falei, o primeiro round foi desenvolvido ano passado em Brasília, Belo Horizonte e Curitiba, e a gente, inclusive, já recebeu algumas solicitações aí através do Dr. Takashima e do Dr. Walter Ramalho, exatamente de algumas cidades, algumas praças que já querem programar esses nossos cursos, mas nós temos que seguir as regulamentações governamentais, os órgãos de saúde, o Ministério da Saúde. Nós hoje estamos num confinamento social, né? Motivados aí, infelizmente, pela Covid-19. Então, a gente acredita que no segundo semestre todos nós já estaremos aptos a estarmos juntos exatamente nessa nossa grande empreitada. Então, é esse o programa que está balizado, avalizado e concordado com a SBA e à disposição de todos os seus associados e todas as suas regionais. De minha parte, paro por aqui nesse momento, agradeço a atenção de todos e volto a palavra para o Dr. Rogean Nunes, aí, que está à frente dos trabalhos de hoje, junto com o Dr. Augusto Takashima. Muito obrigado. Obrigado aí pela excelente explanação. Certamente estaremos juntos nesse ano, a partir do segundo semestre, sem dúvida. E eu queria iniciar aqui a sessão de perguntas e respostas. E a primeira pergunta o Takashima fará para o professor Gilmar. Obrigado, Rogean. Eu só gostaria de aproveitar a introdução do Horácio, professor Horácio, para os cursos da Fundação Dom Cabral e SBA, e lembrar que, assim que possível,
Quando as datas estiverem disponíveis, nós iremos comunicar a todos os nossos sócios. Foi importante também a lembrança do professor Horácio em relação ao nosso diretor-secretário, o Dr. Walter Ramalho, porque ele foi foi o principal responsável pela aproximação entre a SBA e a Fundação Dom Cabral. Obrigado, Walter, pelo trabalho exercido em relação a essa importante aliança. Professor Gilmar, uma pergunta que veio do Rio Grande do Sul, do nosso colega Charles Pan, que já foi presidente da Sociedade de Anestesia do Rio Grande do Sul. Qual a sua percepção da capacidade de compreensão do nosso Congresso quanto às reformas necessárias para a recuperação potencial apresentada em sua recuperação? Como é que o senhor vê o clima político para aprovar as PECs necessárias que o senhor comentou? Veja, eu tenho uma percepção clara disso da seguinte forma. Primeiro que as negociações anteriores eram negociações que estavam bem avançadas já para a reforma da repactuação. A repactuação federativa ela foi, na verdade, dividida e foi criada uma outra chamada PEC de emergência, que era aquilo que era mais importante da repactuação federativa para sair esse ano. Isso já estava razoavelmente pactuado, como estava razoavelmente pactuado já a reforma tributária. Quer dizer, eles estavam andando bem com o Congresso. Eu acho que a crise, ao contrário do que muitos pensam, mas eu acho que vai acelerar o processo, por um motivo muito simples. Os estados já estavam fragilizados quando não entrou na crise. Quer dizer, os estados brasileiros todos já estavam na situação fiscal muito fragilizada. Você tem exceção de 2 ou 3 estados. Todos os outros muito fragilizados. Vem uma hecatombe dessa da crise, vai estar mais fragilizado ainda. Então, nós vimos ontem isso passar no Congresso, né, a ajuda financeira dos estados e municípios, além daqueles 88 bi que já foi passado. Tudo bem, isso vai ter que ter uma ajuda mesmo para colocar os estados de pé. Mas também é a hora de sentar para dizer o seguinte, bom, já vai ter ajuda, mas nós precisamos saber também como é que juntos nós vamos sair disso. E a saída disso, o que dá mais potência para a saída disso, de fato, são as reformas. Então, eu acho que vai ajudar a destravar mais as reformas. Talvez a gente não tenha reforma na íntegra, como a gente queria, no perfil que ela estava concebida anteriormente. Mas, por exemplo, tinha um plano Mansueto, que era plano de ajuda dos estados, que exigia contrapartida dos estados para você passar ajuda fiscal para lá. Agora não, vamos tirar todas essas contrapartidas. Não pode. Então, por isso que vai haver veto agora, volta para negociar, e isso eu acho que vai avançar muito. Outra coisa que eu acho que vai avançar muito, eu não acredito que a gente vai sair lá com a mesma CLT que nós entramos na crise. Ou seja, nós estamos fazendo tantas as modificações para acelerar, para melhorar, que vai ser inexorável que exista uma melhora para frente, mais flexibilidade. Então, acho que, nesse aspecto, a crise está acelerando coisas que a gente ia levar mais tempo, eu acho que a gente vai levar menos tempo. Não é que não vai ter ruído. Veja, o sistema democrático é isso, não tem jeito. Vamos ter que conviver com o ruído. Eu acho curioso, eu vi entre umas perguntas aí, como você está falando de equilíbrio se o PIB está negativo, né? É que quando você olha equilíbrio, você não olha para PIB. O PIB está negativo em qualquer lugar do mundo. Se você pegar qualquer lugar do mundo, o PIB está negativo. A condição de equilíbrio não é dada pelo PIB. A condição de equilíbrio é dada quando você olha internamente. Se não tem ruptura no sistema epidemiológico de saúde, se você não tem ruptura no sistema econômico, se você não tem ruptura no sistema social. Aí você olha internamente. Isso mostra que você tem equilíbrio. Depois você diz, para fazer tudo isso e pôr em equilíbrio, isso custou tanto. Quanto? Entre 4,5% e 5% do PIB. Aí você olha para fora. E os outros países desenvolvidos? É exatamente isso. Isso é que é condição de equilíbrio. Entendeu? Por isso que você precisa de visão sistêmica. Porque se fosse para olhar para o PIB, não precisa de divisão sistêmica. Você está olhando para uma variável só. Isso não precisa de divisão sistêmica. Divisão sistêmica é você olhar o conjunto como um todo. E aí você agora começa a mostrar que, embora seja negativo nesse momento, e é para todo mundo, o mais importante é você dizer como é que você vai fazer a saída. Como é que vai pagar isso e como é que você vai colocar o país em posição de crescimento. E isso é que é o mais importante agora. Por isso que as reformas são tão importantes. Perfeito, doutor Gilmar. Professor Gilmar. Eu tenho uma pergunta, professor Gilmar, que é o seguinte. Nós observamos constantemente alguns gestores colocarem na mídia que a situação é de calamidade pública, muita gente vai morrer, alguns até dando um valor do número de mortes por dia, que é uma situação quase que incontrolável e tudo mais. Depois que eu assisti a sua palestra, a gente vê que existe uma agenda positiva, né?
uma percepção diferente da economia, baseado naquilo que vem fazendo o Congresso, que vem fazendo o governo, que vem fazendo a população. Tá? Eu queria entender, e aí é onde vem a minha pergunta, por que alguns gestores continuam com esse tipo de atuação, quando, na verdade, a situação não é uma situação muito propícia, mas nós temos como sair dela. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho e a que eu tive baseado na sua palestra. Eu queria a sua opinião, o porquê de alguns gestores fazerem esse tipo de abordagem. Veja, isso é muito importante, essa pergunta, porque eu sempre coloco naquele último frame nosso o seguinte: a crise você separa os homens dos meninos, né? Porque você vender notícia ruim e você vender o caos, isso não tem dificuldade para ninguém. Qualquer um faz isso. Isso não é dificuldade para ninguém. A dificuldade é entender o que está acontecendo. O que é que eu falo? Veja, para a liderança, que está nesse paper último que eu estou falando. O sujeito tem que, primeiro, ter a visão sistêmica, isso que nós estamos falando aqui. Ele tem que estabilizar a informação. Ele tem que estruturar soluções. Ele tem que compartilhar decisões, não pode tomar sozinho. Depois, ele precisa colocar essas decisões em curso no tempo certo, tempestivamente. E depois ele aí precisa agora tratar do futuro. Quer dizer, ele tem que fazer tudo isso no presente e tratar do futuro. Você há de concluir que isso não é para todo mundo. Então, aí nós temos líderes e líderes e líderes. Como em toda profissão, nós temos médico, 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 temos dinheiro, 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 advogado, advogado, advogado. Aqui é a mesma coisa. Não muda. Nós temos líderes e líderes. Então, os líderes, de fato, os caras estão aparecendo. Os caras estão fazendo o que precisa ser feito. O Brasil está dando um show nisso. É porque as pessoas olham para dentro. Hoje, eu amanheço vendo a imprensa, eu fico estarrecido. Porque o que você vê é notícia. Mas veja, porque o sujeito está colocando a notícia que vem. Tudo bem, mas é preciso olhar as coisas para que a gente possa entender comparativamente. Bom, as coisas estão sendo feitas. Tem ruído? Tem, porque nós estamos numa democracia. Vai ter ruído, e tem que ter. Você está ouvindo algum ruído na Coreia do Norte? Não. Mas não tem porque o sistema não permite que tenha ruído. Então, o nosso sistema vai ter ruído, tem ruído, mas o que nós estamos fazendo? O que a sociedade brasileira está fazendo? O que o setor público... E olha que eu sou defensor do enxugamento do setor público com velocidade, mas o que o setor público... O que a Caixa Econômica está fazendo nos últimos tempos está dando um show de operações. Você não viu isso em lugar nenhum do mundo. Você em 4 dias, armar 20 milhões de operações, onde é que se viu isso? Não se viu isso. Quer dizer, aquilo que até a gente diz, olha, o Estado está excessivo e tal, nesse momento está servindo para combater a crise. Não significa dizer que vai servir para o futuro. Precisamos reformar, é verdade. Mas, nesse momento, nós estamos fazendo as coisas certas. A gente não está vendo notícias de ruptura de novo em nenhum dos grandes sistemas nossos. E eu acho que a nossa liderança tem que sair para mostrar essas coisas. Olha aqui. Né? Agora, divergências vão acontecer? Um vai querer apertar mais de um lado, outro vai querer apertar menos de outro. Os governadores vão querer recursos mais, evidentemente. O Guedes orienta o presidente para vetar. Isso faz parte do sistema democrático. Mas é vetar para não passar? Não. Isso é vetar para negociar. Eu quero que os recursos venham sendo contrapartida. Eu não preciso fazer nada. Não pode ser assim. Os recursos irão, mas você precisa dar contrapartida lá do seu Estado. E isso faz parte do jogo democrático. Então, eu acho que a gente... Eu diria o seguinte, eu acho que a gente tem que olhar para aqueles que estão, de fato, dando soluções e eu acho que a gente tem que concentrar a nossa energia nas soluções e não nos problemas. Se a gente fizer isso, a gente vai sair bem da crise. Obrigado pela resposta. Takashima tem alguma pergunta também? Certo. Professor Gilmar, nós temos assim, vários colegas que estão elogiando principalmente a sua injeção de ânimo, porque realmente creio que todos nós estamos muito preocupados ainda com toda essa situação, certo? O senhor teria alguma abordagem alguma análise em relação ao setor de saúde nesse cenário? Porque nós vemos que, num cenário de pandemia, há uma grande injeção de recursos dentro de hospitais, dentro da saúde pública. Nesse cenário, como é que o senhor, não falei uma análise da saúde pública e do privado na crise e no pós-crise? Então, eu acho que nós vamos sair com grandes lições aprendidas. A primeira lição aprendida, a gente falando dos dois setores, né? O saúde, centro de todas as atenções, e quando a gente está falando da saúde pública, né? Então, nós somos muito...
muito elogioso ao SUS, porque, de fato, o Brasil é singular nisso, com a rede de SUS. Você está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, a dificuldade imensa de você chegar na população. Você não chega porque você não tem um sistema tal como a gente tem, com seus defeitos, com seus problemas. Mas na hora que o problema maior como esse, é o sistema que mais amparo dá, é o sistema do SUS. Então, nós vamos sair daí fazendo repensar. Agora, quando a gente estava... Isso eu já escrevi para a Fundação. Veja, é outra coisa que a gente vai acontecer de novo. A saúde, talvez seja o sistema que vai sair não só com maior injeção de recursos, quando a gente está falando público, mas com as maiores alterações possíveis, dadas a antecipação da inserção de tecnologia. O setor que está mais sensível à inserção de tecnologia digital, de todos os setores que a gente trabalha, é o setor de saúde. Quer seja para fazer mapeamento epidemiológico, quer seja para fazer assistência ao médico da família, que é a estrutura básica, que a gente tem muito bem montada, quer dizer, assistência ao diagnóstico, quer seja para fazer a intervenção. Quer dizer, desde a parte epidemiológica ao diagnóstico, à intervenção, os mecanismos que tem hoje tecnológicos para o sistema de saúde se modernizar de uma forma mais rápida é impressionante. E eu acho que nós vamos acelerar isso. Quer dizer, nós vamos sair com outra configuração. Não pela epidemia, porque ela não pediu esse aparato, ela está pedindo outro aparato, que é um aparato de respiradores, de infraestrutura de atendimento, de assistência, etc. Mas pela visibilidade de mostrar que o setor precisa desse nível. Se você observar os estados, os níveis de arrecadação vêm caindo e não vão continuar subindo, porque existe uma mudança tecnológica profunda no sistema produtivo, que essa tecnologia performou. Quando você olha, é curioso, quando você olha uma conta do Estado, a primeira conta que o Estado tem, quando ele faz de ICMS, um Estado como o nosso, ele arrecada como o ICMS? Ele arrecada 3 grandes grupos: telecomunicações, telefonia e energia. Os 3 estão sob ataque da tecnologia. Você, quando usa um celular e usa a comunicação free, não está pagando nada de imposto, ninguém está arrecadando sobre isso. E aí, o que está acontecendo? Nós estamos vendo uma mudança profunda nesse sistema. Então, o sujeito diz o seguinte: eu quero fazer uma reconfiguração do sistema de saúde, quero pôr mais hospital, mais médico, mais posto de saúde. Não vai ter esse dinheiro para fazer isso. Você tem que pôr mais tecnologia, mais inteligência e mais gente preparada. Quer dizer, o aparato tem que ser melhor preparado para usar tecnologia, para níveis de produtividade muito mais altos. Isso no setor de saúde, ou no setor público. No setor privado, é uma coisa impressionante, porque as pessoas têm a noção, acham que o setor de saúde, o fato de estar sobrecarregado, está ganhando dinheiro. Não está, está perdendo. Está perdendo em todos os sentidos. O setor de saúde, de consulta, sem poder fazer consulta. O setor de saúde para cirurgia, sem poder fazer cirurgia. Os hospitais de alta complexidade, sem poder fazer alta complexidade. Fazendo a baixa. Com os mesmos sistemas de custo. Então, o setor de saúde está sobrecarregado e perdendo dinheiro. Então, isso já está chegando no Ministério da Economia. O Ministério da Economia entender o seguinte: olha, amigo, não é esse setor aqui, está se tratando do setor de aviação, está muito bacana, está se tratando do setor de turismo e hotelaria, está muito bacana, mas tem setores aqui que estão sofrendo, então, e o de saúde é um deles. Porque é uma visão errada. O sujeito que vem de fora acha que está sobrecarregado, está ganhando dinheiro. Não está ganhando dinheiro nada. Ele está tendo uma sequência de resultados negativos. Então, isso também é preciso se prestar atenção para pôr o sistema íntegro na saída, que é a mesma forma que se faz com o outro. Quando eu falo dessa injeção dos recursos fiscais no fundo garantidor, é também para o setor da saúde, porque ele sobe a régua para os demais setores. Então, assim, é um movimento horizontal que você põe recursos. Quando os recursos fiscais entram, você baixa as taxas de juros, porque você entra com a garantia dos recursos públicos, você baixa taxas de juros e você sobe a régua no sistema de faturamento. Então, empresas não era só 10 milhões, 10 milhões, 300 milhões, 500 milhões, você tem que subir a régua para pegar o setor da economia como um todo. E nessa vertical entra a saúde. Professor Gilmar, com licença, até complementando um pouco aí essa questão, o que acontece é o seguinte hoje, né? A saúde no Brasil ela sofre muita influência de políticas passadas. O que é que eu quero dizer com isso? A conta não fecha. Veja, se a gente pegar as Santas Casas de Misericórdia no Brasil, atende hoje 50% da população brasileira mais necessitada. As Santas Casas de Misericórdia.
Veja, uma situação com a pandemia dessa que nós estamos vivendo. Os leitos de UTI, o governo federal paga R$ 478 por diária de UTI numa Santa Casa Misericórdia. Sabe qual é o custo médio de uma UTI? O custo? R$ 1.600. Então, a conta sempre vai ser deficitária. Então, essa modelagem agora vai forçar o governo a ver a saúde no Brasil de uma forma diferente. E já estão fazendo isso, por exemplo, agora na implantação dos hospitais de campanha. O que é que está acontecendo? O governo está chamando as instituições para negociar, porque sabe que a conta não fecha. Como é que eu pago 478 e eu sei que o custo é 1.600? Quem é que vai querer fazer hospital de campanha comigo? Ninguém. Tá certo? Então, isso também vai ter um movimento de transformação, né? Que, na verdade, o governo federal vai enxergar a saúde brasileira de uma outra forma. Ok. Eu queria fazer uma pergunta aqui, aquelas perguntas um pouco mais polêmicas, né, que o professor Gilmar. É o seguinte, o nosso ouvinte, ele diz assim, primeiro ele parabeniza pela apresentação, né, mas ele diz o seguinte, essa instabilidade política, em especial entre o ministro da Saúde e o presidente, não vai afetar o mercado de forma negativa em caso de uma eventual troca do ministro? O senhor me parece bastante otimista em relação ao mercado. O senhor acredita em uma recuperação da Bolsa de Valores ao patamar do ano passado ou superior já para o próximo ano, em 2021? Então, são duas perguntas. Você acredita na recuperação e a outra é sobre a questão da instabilidade política entre esse possível confronto que tem entre o ministro da Saúde e o presidente. Isso. Começando pela instabilidade política. Não gostaríamos que houvesse, porque isso não é momento de ocorrer esse tipo de atrito. Mas não é atrito que vai em direção a uma ruptura de nenhum sistema. Então, ele não é recomendável que ocorra, não se quer que ocorra, mas na ocorrência dele, o fato de ocorrer não significa dizer que vai desestabilizar o sistema. Vai dar atrito político. Quer dizer, vai dar, isso vai dar, porque tem correntes que dependem, tem correntes que não, mas evidentemente tem um grau de responsabilidade de se colocar, se for o caso, né, alguém à altura para fazer o que tem que ser feito. Mas veja, essa questão central da política agora, ela vai existir, ela sempre existe, todo lugar do mundo está existindo. Mas nós não gostaríamos que existisse. Mas quando o mercado olha, ele não olha o movimento político, ele olha a decorrência das ações se estão acontecendo ou não estão acontecendo. Então, não adianta você dizer, o mundo político está maravilhoso, não tem ruído nenhum, e as ações são péssimas. Nós vimos isso no passado. Alguém ia para a televisão, já me dizia o seguinte, não, o mercado não está entendendo. Não, você que não está entendendo. Você está fazendo ação de um lado e o mercado não está dando a mínima para isso. Então, o que ele olha tá bom, entendemos que tem ruído, todo lugar tem ruído. O que está sendo feito? Está sendo bem feito ou não está sendo bem feito? Está sendo articulado ou não está sendo articulado? Está sendo articulado e está sendo bem feito, tanto pelo Ministério da Saúde como pelo Ministério da Economia. E olha que nós não temos aqui procuração para defender ninguém do governo. Nós temos a obrigação de ler, interpretar e passar a informação correta, né? Aquele que eles estão fazendo. Agora, a pergunta da Bolsa. Você viu essa semana passada, a Bolsa subiu. Ou essa semana, no início dessa semana, a Bolsa subiu. O que é a Bolsa sobe? É expectativa. Se o mercado lê que a economia é isso, você não olha só o presente, você olha o presente e olha o futuro. Então, se você olha que as coisas começam a ficar em determinados padrões, aí ela começa a responder. E isso já está acontecendo. Né? Então, lá o baque natural que aconteceu com o mundo todo, e depois ela começa a dar respostas positivas à medida que as coisas começam a entrar em controle. Quer dizer, a pandemia começa a entrar em determinados padrões de controle, começam a acontecer, porque mercado é isso, começa a acontecer previsibilidade. Olha, um sinal muito bom para a gente entender disso é quando as previsões começam a acontecer. Então, você pode dizer o seguinte, olha, eu acho que não é isso não, é mais para lá, menos para cá. Mas na hora que as previsões começam, por que as previsões começam a acontecer através dos assets, que são os grandes gestores de grandes volumes de capital? Porque as coisas começaram a chegar em determinados padrões que comportam previsibilidade. Então, ele vai lá e revela isso. Então, isso é o mercado precificando as coisas. Isso é muito importante para nós. Então, por isso que eu estou falando, se nós reunimos boas condições e se nós aproveitarmos o momento para fazer o que a gente precisa ser feito, acelerar o que a gente passou muito tempo sem fazer, nós vamos aproveitar melhor. E essa pergunta que ele fez da Bolsa, eu acredito, sim, eu acredito na recuperação econômica.
isso tudo você vai ver várias opiniões. Nós estamos num momento, mas eu sempre digo assim, eu falo, eu escrevo e eu mostro a informação. Então, isso que eu estou falando aqui está no paper lá da Fundação Horácio, eu já tenho ele lá, está escrito, são 36 laudas com as informações. Bom, pode não ser aquilo, pode. Por quê? Porque não foi assim, tá bom. Mas está lá, aquilo é o que a gente tem do momento, sinalizando com muita força que várias economias gostariam que tivesse nessa posição, né? Agora, todas aquelas informações, você pode discutir que é um pouco mais para lá, menos para cá, mas elas estão firmes na posição que deve estar. Por quê? Porque estão informando a quem tem dinheiro para investir. Portanto, tem dinheiro para perder, né? Ok. Obrigado. Takashima, sua vez. Professor Gilmar, nesse cenário de precificação e de expectativas que o senhor coloca, nós temos até algumas perguntas que eu acho que vão nessa direção, que é a questão do modelo de isolamento e da saída do isolamento, né? Porque provavelmente dentro dessa precificação e expectativa existe uma perspectiva, uma análise do momento da saída. O que o senhor poderia falar um pouco para os nossos participantes a respeito desse modelo que o senhor deve ter estudado? Qual a perspectiva de saída? O mais importante é a gente entender o seguinte, que não tem uma regra linear. Então, é muito importante quando a gente entende saída. Sabe? Agora é o seguinte, amanhã alguém vai anunciar que acabou e tudo. Não é assim. Por quê? Porque a gente tem que olhar, primeiro, de novo, o comportamento da localidade. Isso até a própria Organização Mundial de Saúde, ontem à noite, saiu com as parametrizações que eu já tinha colocado no artigo. Quais são as parametrizações que você usa para isso? Você usa a curva epidemiológica, quando ela sai do momento começa o momento de inflexão da curva exponencial. Quando você olha os testes de contágio, início é o que está mais fraco, e quando a gente olha a ocupação da assistência. Quer dizer, esses três são três variáveis que têm que ser consideradas, que quando você combina essas três variáveis com os setores, de novo, não são todos os setores que vão sair ao mesmo tempo. Se você perguntar sobre o setor de hotelaria, vai ser de outubro para frente. Não tem jeito. Você não vai juntar gente, é como o setor de aviação. Como é que você vai juntar esse povo todo dentro de avião agora em aeroporto, em setor de entretenimento? Também vai lá para frente. Você não vai fazer show agora, você não vai fazer teatro, você não vai fazer cinema, não tem como você fazer isso agora. Isso vai ser distendido. Agora, se você perguntar, por exemplo, a indústria, a parte de produção, já começou a fazer, destravamento vertical já começou. Vários estados já estão operando as indústrias. O sistema de logística, os serviços, que é muito importante para nós na área de saúde, já começa a destravar o serviço. Vários estados já começaram a informar sobre o destravamento do serviço. Mas por quê? Porque não faz concentração de massa. Então, esses critérios, de novo, precisam ser aplicados em localidades e setores. E você fazendo isso e regulando. De novo, nós temos uma fragilidade nisso tudo, que é o teste de contágio. Realmente, nós somos frágeis nisso. Mas nós vamos ter que superar, não tem jeito, porque também não dá, a economia não fica esperando. É assim, por que essa pressão todas agora dos prefeitos e governadores? Por quê? Você viu a queda do ICMS mínimo, em cada linha dessa foi de menos, não teve ninguém com queda menor do que 35%. Você imagina 35% da queda de receita num estado desse, que já vinha fragilizado. É uma coisa louca. Então, isso tudo faz uma pressão legítima entre tudo que tem que ser feito e tudo que pode ser feito, conciliando as duas coisas. Isso já está acontecendo. Ok, obrigado. Nós temos aqui, já estamos praticamente finalizando, eu tenho mais duas perguntas, uma minha e uma do Takashima, mas essa pergunta é de um ouvinte, é a Andréa Cristina Moraes. Ela está preocupada com a questão das gestões das cooperativas médicas, em especial as Copanesp, né, que são cooperativas de prestação de serviço, diferente das Unimed, digamos, né? Apenas o serviço é prestado, tem um contrato com alguma empresa, com o próprio Estado e essa prestação de serviço. Então, ela tem uma preocupação grande aqui, assim, em relação ao que vai acontecer nesses próximos meses, né, com as cirurgias eletivas sendo canceladas, ou minimamente realizadas, né? E ela queria saber se tem alguma coisa importante para que as cooperativas pudessem
ter uma proteção maior? O que deveria ser feito em relação à gestão? Existem dois movimentos que a gente tem que... Quando eu falei daquela questão anterior de proteger fornecedor, isso é uma obrigação de toda organização. Quer dizer, ela não pode deixar o fornecedor colapsar, porque senão ela não sai do outro lado. Porque, agora, tem mecanismo para não deixar colapsar? Tem, que é o sistema de crédito que está sendo posto à disposição dele. Então, se você olhar para o setor privado, é o sistema de crédito. Porque é a mesma coisa. Pense em uma outra empresa que é o varejo. Se ele pegar o fornecedor dele, ele não se preocupar de deixar o fornecedor de pé, quando for sair, ele não sai mais. Nós estamos falando do mesmo mecanismo. Então, essa rede privada, ela precisa se apropriar do sistema de crédito, porque o sistema de crédito está sendo posto de forma mais flexível, sem aquele nível de exigências tão altos, com taxas mais baixas e diferimentos mais altos de prazo para pagamento, para poder manter o fornecedor de pé. Então, isso é uma obrigação de todos fazer isso, que todas as empresas que trabalham conosco, todas estão fazendo essa operação para proteger o fornecedor, todas. E o Estado, só para ter uma ideia, a área de saúde, a prioridade absoluta para a área de saúde, evidentemente que, nesse momento, nós estamos falando não das seletivas, nós estamos falando dos efeitos da pandemia, mas o setor que está mais liberado para os recursos de verba do Estado é o Fundo de Saúde. É o que está mais acelerado. Tiraram todas as travas do Fundo de Saúde e é onde tem prioridade de recursos. Então, se for para o setor público, ele está irrigado com os recursos fiscais. E se for no setor privado, está irrigado com crédito. Não tem empresa que saia dessa crise boa se ela não se preocupar com a cadeia de suprimento dela e com o colaborador. Não há chance dele sair. É por isso que eu falo. Nessa crise, você vai saber exatamente separar os meninos dos homens. Porque é o sujeito que sabe sentar ali, olhar fornecedor, pôr de pé, colaborador de pé. Como faz isso? Lançando mão de todos os pacotes que estão saindo com forma inteligente. Isso é o que a gente está fazendo no dia a dia com as nossas empresas. O setor de saúde tem que fazer a mesma coisa. Os hospitais que estão com a gente estão todos fazendo exatamente isso. Ok. Takashima. Professor Gilmar, eu só tenho a agradecer realmente pela sua mensagem de otimismo em relação à confiança nas instituições, que pelo seu discurso parece que, apesar de toda a turbulência política e econômica, o senhor passa uma mensagem de que as instituições no Brasil estão sólidas, que nós estamos enfrentando essa pandemia de uma maneira muito madura. Nós temos assim uma participante que ela coloca assim que não parece a realidade que ela está vivendo. E ela é um pouco mais, digamos, ela não tem essa visão tão otimista que o senhor tem. Eu creio que o senhor poderia, talvez, finalizar até a sua participação, falando um pouco a respeito dessa questão e dirimindo, talvez, esse posicionamento, mas parabéns pelo seu posicionamento. Obrigado, muito obrigado. Eu sempre digo que é muito difícil você avaliar as coisas de modo absoluto. A gente tem que avaliar de modo sempre comparativo. Quer dizer, a gente tem que ter meios de comparação para saber se essas coisas estão ou não em determinados padrões. Quais são os meios de comparações que a gente pode fazer? E veja que nós estamos comparando o Brasil com os países avançados. Nós não estamos comparando o Brasil com outros grupos de países. E se nós formos comparar o Brasil com os grupos de países avançados, nós estamos fazendo tudo certo. Por quê? Porque os indicadores estão mostrando que nós estamos fazendo tudo certo. Nós estamos fazendo o mesmo padrão, nós estamos fazendo o mesmo nível de teste de contágio que fez a Coreia do Sul? Não, porque são países muito menores, com muito maior capacidade, com muito maior riqueza. É evidente que não. Temos coisas deficientes, não tenha dúvida. E é evidente, dependendo de onde que a pessoa está, ela vai sofrer mais pela deficiência de algum desses setores. Mas eu estou fazendo a visão geral, quer dizer, a visão do sistema como um todo. E essa visão é muito importante, porque se o sistema como um todo não estiver em equilíbrio, esse problema é muito sério, porque ele desdobra para as outras áreas. Quando ele está, você começa a ter problemas pontuais. Nós não vamos ter problemas pontuais? Vamos.
Nós vamos ter problemas pontuais em São Paulo, que tem um adensamento demográfico muito maior, não tenha dúvida. Mas isso ocorre em todo lugar do mundo, não é assim que está acontecendo? Os Estados Unidos estão lá com Nova York sofrendo horrores. Mas por quê? Mas quando você fala comparativamente, quer dizer, tanto das medidas epidemiológicas, e as curvas estão mostrando a posição que a gente está. E o nosso sistema de assistência, aonde que a gente viu o sistema de assistência brasileiro colapsado? Qual foi o sistema de saúde brasileiro colapsado? Manaus, acho que agora no momento. Mas Manaus já vinha, Manaus é um caso fora da curva, porque Manaus já vinha com uma deficiência monstruosa anterior e que é o único que está aparecendo. Mas você veja que todos os outros, você vê o sistema. Isso significa dizer que não tem problema? Não significa dizer que não tem problema. Significa dizer que nos grandes números você consegue ver que a coisa está em ordem. Então, quando você olha para o sistema epidemiológico, quando você olha para o sistema econômico, deixa eu só dar uma ideia para você. A injeção de recursos que foi dado para os informais com R$600, a injeção de recursos para proteger o emprego e o trabalhador, corresponde, se você pegar o tranche de 90 dias, corresponde ao Estado brasileiro bancando um mês da força de trabalho do Brasil. Você pega um mês da força de trabalho do Brasil e o Estado bancando um mês. Não tem nenhum país do mundo fazendo isso. É isso que a gente precisa comparar. Certo. E na velocidade que nós fizemos. De novo, o sistema financeiro americano, o Banco Central americano, ele tem poder, desde a crise de 2008, de interferir direto no mercado. Como é que ele faz isso? Ele compra carteira de crédito das empresas, títulos, e ele manda cheque. Ele vê seu imposto de renda, vê que você está em determinado padrão e manda o cheque, papel para sua casa. Ele manda papel, cheque. O Brasil fez a operação toda digital. E fez 20 milhões de operações. Esse tipo de coisa a gente precisa ver. Por quê? Porque a gente fica olhando só as coisas ruins, mas você não fica vendo as coisas que estão sendo defeitas. E olha que a gente não tem nenhuma procuração aqui para sair defendendo Caixa Econômica, mas a gente tem que ter critérios de julgamento. Critérios para julgar e saber se está sendo feito. E na hora que tiver errado, em cima, como foi aquele atraso dos R$600. O Congresso autorizou, o presidente... É legítimo isso, tem que fazer pressão mesmo, tem que fazer mesmo. Mas onde é que a gente está vendo mais ruído em relação a isso? Em relação, inclusive, aos informais, que eu tenho muito medo daqueles informais não cadastrados. A população brasileira está sendo solidária, a população brasileira está ensinando o sujeito a fazer o acesso. Isso são mostras de que as instituições brasileiras estão em ordem, nós já passamos por vários testes. Depois, isso mostra que o povo brasileiro é solidário e sabe funcionar. E ainda mostra outra coisa que eu quero apontar mais para frente, porque nós sabemos o que é crise. Tem muitas partes do mundo que não sabem o que significa uma crise. O sistema econômico brasileiro viveu a vida em crise. A gente já viveu hiperinflação, a gente já viveu dívida externa absurda, a gente já viveu moratória, a gente já vive cargas tributárias exorbitantes, a gente já viveu tudo. O que significa dizer, se tem alguém preparado para poder fazer o que tem que ser feito agora, nós vamos fazer. É por isso que eu acho a minha mensagem é mais otimista, porque a gente tem a oportunidade e tem um jeito, tem a forma de fazer. E eu acho que nós vamos fazer. Takashima, eu sei que o tempo está um pouquinho avançado, mas tem uma pergunta que ela é recorrente. Perfeito. Inclusive, o Takashima queria fazer essa pergunta, mas por questão de conflito de interesse, porque ele é um investidor em dólar, né? Então ele queria saber se o dólar vai continuar nesse patamar e até quando? Você está vendo, tem as tabelas aí, você vai ver que o Não, na verdade é do Ricardo Azevedo, ex-presidente da gestão SBA 2018. Você sabe que o dólar é a macrovariável que ninguém quer usar, projetar, porque ele depende de um conjunto de coisas externas e internas, né? Que são muitas, mas todos têm que fazer isso. Então, você vai ver que nessas tabelas que tem aí, estão todos projetando o dólar entre 4,6 e 4,8. Não é o dólar que vai ficar, como está aqui, evidentemente, né? Esse é o dólar de crise, esse dólar de 5, um pouco é o dólar de crise. Mas os dólares projetados para 2000... de novo, nós vamos cruzar essa dezembro com o PIB negativo, vai ser negativo, a gente já sabe.
E a gente vai para o 2011, falando das macrovariáveis, perdão, 2021, com o PIB positivo, naquele padrão, o dólar sai desse patamar de 5 e pouco para o patamar de 4,7, 4,8, tal como já está apontando aí nesses diversos projeção dos assets. Isso favorece demasiadamente a exportação brasileira. Esse é um fator importante também para a saída. Então, agora, saber se é exatamente aqui, não sabemos, porque ele tem muitas variáveis, você pode ter um problema fora e interferir fundamentalmente nessa variação cambial. Mas quando você olha, é muito importante isso, hein? Quando você olha o câmbio, ninguém tem um controle sobre o câmbio. Você olha, é a capacidade que você tem de interferir para controlar a variação, que é a reserva, que é o que o Brasil tem bom, dos 370 bilhões de reserva. Isso é muito diferente de pegar a Argentina, por exemplo. Ok. Não tem praticamente reserva. Então, Agora, o fator da reserva é fundamental. Muito obrigado aí pelas explicações excelentes. Eu queria passar a palavra para o professor Horácio, para ele fazer as considerações dele, passar a mensagem dele, e a seguir o Takashima para encerrar o nosso webinar, tá bom? De antemão, um abraço a todos. Nós vamos trabalhar certamente em conjunto nesse segundo semestre, a SBA e a Fundação Dom Cabral, e eu espero rever todos brevemente nos eventos que a gente já programou desde o ano passado, tá bom? Obrigado a todos. Obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Rogênio. Bom, em primeiro lugar, agradecer a participação de todos vocês, mas eu participei recentemente de um fórum setorial de saúde, na verdade ontem, tem menos de 24 horas, inclusive interagindo com o pessoal do SEIB lá, a doutora Janete Abdala lá e a doutora Lídia Abdala. E a demonstração que ela deu, na verdade, me chega à conclusão de que a crise venceu a resistência. O mundo vai ser muito mais digital. O que é que eu quero dizer com isso? Eles tinham, dentro do planejamento estratégico dele, fazer uma série de ações voltadas para a implantação de novas tecnologias. Isso vinha passando durante 3 anos dentro do seu planejamento estratégico do SEIB. E olha que o SEIB tem 7.300 funcionários, atua em 58 cidades do Brasil e em 12 estados. Consequentemente, motivado por toda essa situação, o que estava planejado em 3 anos, que nunca tinha sido feito, foi executado em 21 dias. Para você ver como são as coisas, né? Então, a gente sabe, por exemplo, aqui entre nós, né? A própria resistência, entre aspas, do Conselho Federal de Medicina com relação à telemedicina. E a gente passa a entender que isso hoje já começa a quebrar essas resistências. Então, por isso que eu digo que a crise venceu a resistência. E outra coisa, quem não fizer muito bem feito na sua atividade vai desaparecer. Não tem como. O mundo hoje é de colaboração, por um lado, e de diferenciação, por outro. Né? E com relação aos nossos colaboradores, qual é a mensagem que eu gostaria de dizer para os nossos colegas também empresários que têm suas clínicas, seus hospitais, etc., etc., né? É de que nós, como líderes, temos que estar disponíveis. E a nossa equipe também tem que estar disponível 24 horas por dia. Quem não quiser, na verdade, se desenvolver em momentos como esse, meu amigo, troque. Troque e troque rápido. Faça isso com rapidez, porque o mundo não espera. Mais uma vez, muito obrigado ao doutor Rogério, doutor Takashima, meu querido amigo Gilmar Mendes, e passo a palavra para o senhor, doutor Takashima, para fazer as considerações finais. Muito obrigado. Perfeito, Horácio. Muito obrigado. Não tenho como agradecer à Fundação Dom Cabral, ao Horácio, ao professor Gilmar, por esse excelente webinar. Nós temos acesso aqui ao bate-papo, a receptividade dos nossos participantes foi enorme, todos apreciaram muito a mensagem técnica e de otimismo, creio que era o que nós estávamos precisando para esse momento. É claro que nós temos hoje uma perspectiva de uma redução de PIB de 5%, mas creio que a explicação técnica sobre a recuperação em V nesse ano 2021 e nos próximos anos, ela traz uma mensagem de que precisamos trabalhar firmes, fortes, e é isso que a SBA tem feito. Horácio, creio que foi essencial a tua fala sobre a questão de inovação. Dia 25 de março, nós fizemos nosso primeiro webinar, e hoje nós estamos no dia 15 de abril, nós já realizamos 6 webinars e atingimos 10 mil participantes. Foi uma inovação que foi feita realmente pressionados por uma situação, por uma pandemia, por uma
perspectiva de falta de contato físico com o nosso sócio em jornadas e congressos, mas creio que essa diversidade ela nos trouxe uma oportunidade de mostrar para que serve a SBA. A SBA ela representa a profissão, ela representa a especialidade, a SBA está junto do sócio, e somente dessa forma organizada é que nós conseguimos enfrentar essa situação. É somente através de uma sociedade organizada que nós conseguimos ter acesso a uma informação de qualidade como tivemos oportunidade de ter hoje. Essa organização, esse conhecimento é que nos dará instrumentos para fazer superar essa crise e nos tornar melhor. Creio que o Brasil, creio que a SBA, creio que cada um de nós vai ser mais fortes, mais capazes, porque, como disse o professor Gilmar, é nesse momento que se separam as crianças, não no sentido, mas assim, alguém imaturo de alguém mais maduro. Eu acho que isso é o movimento que está sendo feito. Agradeço imensamente essa oportunidade. Creio que o Dr. Rojan, ele tem feito também um excelente trabalho à frente da SBA como presidente, e aí quero externar aqui meus cumprimentos a ele, e também a toda a diretoria da SBA. Nosso diretor de defesa profissional, Diego, está trabalhando à frente de uma equipe que está lidando com o comitê de crise do Covid-19, está fazendo um excelente trabalho. Nós temos a diretoria científica, nós temos outros diretores que estão por trás, e até os nossos staffs colaboradores. Eu gostaria de expressar o orgulho que eu sinto e que eu creio que o professor Rojan também sente de fazer parte dessa sociedade. Creio que o sentido de ser SBA, o sentido de ser sócio, o sentido de ter um trabalho de 70 anos, de mais de 70 anos de sociedade, ele está se solidificando e se mostrando agora. Eu conclamo a todos realmente para que possamos fazer uma sociedade cada vez mais forte. É isso que a gente precisa. É para isso que a sociedade existe. Gostaria de convidá-los para que semana que vem, quarta-feira, vocês acompanhem o webinar da AMIB, da Associação de Medicina Intensiva, com a SBA. Nós teremos mais webinar semana que vem. Isso, professor Rojan. E esses temas, Takashima, só para reforçar, serão temas importantes que a AMIB, junto com a SBA, farão o webinar, onde vão ser discutidos ventilação mecânica, ressuscitação cardiopulmonar, terapêutica, tá? Além de outros temas que são fundamentais hoje, onde essas duas sociedades vêm no fronte, digamos, dessa crise, trazendo segurança e proteção não só para os colegas da área médica, como também para os anestesistas, né? E o agradecimento final aqui à nossa diretoria, né? A nossa diretoria está muito coesa, todos trabalhando diuturnamente, e certamente nós vamos sair mais reforçados ainda, não só do ponto de vista associativo, como do ponto de vista científico dessa crise, que nós vamos transformar o limão na limonada, com certeza. Obrigado a todos e eu espero revê-los em breve. Um abraço. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.